Oi, gente. Meu nome é Marco Aurélio Gal, mas pode me chamar de Gal. Eu trabalho com audiovisual e hoje eu tô aqui para falar sobre os melhores filmes do ano, parte 2. No meu último vídeo eu falei sobre três filmes que estão entre os meus 10 melhores filmes do ano, que foi No Other Choice, A Única Saída, A Useful Ghost, Uma Ajuda do Além e Resurrection. Inclusive os três filmes da Ásia Oriental e do Sudeste Asiático. E hoje eu estou aqui para falar na parte 2 sobre outros três filmes que também estão no meu top 10. E esses filmes também, apesar de não serem feitos na mesma região, eles têm uma história em comum que os três são sobre histórias de palestinos. Um é Palestina 36, da Palestina. O outro é All That's Left of You, Tudo o que Resta de Você, da Cisjordânia. E A Voz de Hind Rajab, da Tunísia. Eu vou começar falando da Voz de Hind Rajab, dirigido pela Kauter Ben-Hania, uma tunisiana, uma diretora tunisiana, realizadora do filme Four Daughters, que foi indicada ao Oscar na categoria de documentário. E a Kauter foi agora indicada de novo ao Oscar com A Voz de Hind Rajab. Mas achei muito interessante como ela usa os dispositivos do gênero do documentário para criar uma linguagem muito original e única em A Voz de Hind Rajab. A Voz de Hind Rajab é uma ficção, apesar de ela usar esses dispositivos do documentário, ela apresenta o filme como uma ficção sobre uma linha de socorristas. Eu tenho que dar uma respirada que o filme ele é pesado, emocionante de um jeito que deixa o espectador, eu acho que é assim mesmo, sabe? Tendo que parar para respirar, para criar forças. É um filme que tira o chão. É um filme que tira o chão do espectador. O filme é sobre essa linha de socorristas da Palestina e eles recebendo essa chamada da Hind Rajab, uma garota de 6 anos, que está presa dentro do carro, cercado por tanques e soldados israelenses. E ela pede ajuda e resgate para essa linha de socorristas. Quando você olha, é um filme muito simples, como ele foi feito. É basicamente só um ambiente ali dentro da sala de operação dessa linha de socorristas, menos de 5 atores, é, interagindo ali um com o outro. E aí a ação do filme se passa praticamente como a duração da chamada, então a duração da ligação da menina com os socorristas durou cerca de 3 horas. Então o filme tem 1 hora e meia de duração e se passa meio que nessas 3 horas conduzidas, reduzidas nessa nessa duração de 1 hora e meia. Eu achei muito interessante como ela consegue colocar a complexidade da situação. Porque apesar do carro da menina estar a 8 minutos de onde estão os brigadistas, eles não podem só ir direto, porque eles podem ser também vítimas dos soldados israelenses que estão ali, porque é por causa da região de onde a menina estava, que era uma região que estava sendo ocupada pelo exército israelense. Então tinha que haver um esforço combinado ali entre a linha de socorristas, o Ministério da Saúde. Então eu gostei muito da montagem do filme, dela conseguir construir esse ritmo que emociona desde o começo do filme, mas que consegue encontrar umas curvas dramáticas ali, consegue achar outros tons e consegue trazer mais dimensão do que se fosse só um sentimentalismo apelativo. E nos primeiros 5 minutos eu já fiquei bem emocionado com o filme. Eu já fiquei, meu Deus, se fosse até o final. Só que ele consegue encontrar outros tons ali, que deixa a jornada do filme mais dinâmica e menos algo monotônico, assim, do tipo assim, um sentimentalismo forçado o tempo inteiro. Não, o filme consegue colocar outras situações que trazem uma perspectiva mais rica mesmo. Os atores estão bem, eu acho que eles estão em atuações emocionantes. Fotografia também tem uns momentos interessantes, mas acho que realmente o destaque aqui mesmo é a direção da Kauter, por ela realmente
apesar dos atores estarem ali dramatizando a situação, a voz que a gente ouve o tempo inteiro da Hind Rajab é a voz verdadeira da menina. Porque o esperado é que quando você tem uma encenação e você corte essa encenação para mostrar a realidade, você não acredite mais na encenação. Então aquilo para de perder o seu valor de uma certa forma. Só que o que ela faz, ela quebra essa dramatização várias vezes para mostrar a realidade. Mas a gente nunca perde essa dramatização deles ali. Mas poderia ser um documentário e fazer uma abordagem mais direta sobre a realidade. Só que eu acho que a escolha dela fazer uma dramatização é bem interessante porque dá abertura para que o espectador se coloque no lugar daqueles ouvintes, daqueles brigadistas, não só ouvintes, né? Porque é justamente isso, eles estavam ali para ajudar, mas o sentimento de impotência é tão grande que você realmente se sente anulado mesmo, e inútil de uma certa forma de não conseguir poder fazer mais. E eu acho que eu fiquei realmente muito comovido com o filme. E eu se emocionar não com esse sentimentalismo, mas no sentido de inspirar mudança, no sentido de realmente provocar um impacto para que aquela história não seja esquecida, para que aquela história não seja só mais uma. Enfim, eu gostei muito. Pra mim, é um dos melhores filmes do ano, fácil. E se a gente for realmente ser sincero com a gente mesmo, se tivesse um filme pra ganhar o Oscar de filme internacional, não era Agente Secreto, não era Valor Sentimental, era A Voz de Hindi Rajab. Esse filme realmente, pra mim, é o melhor, é o vencedor moral dessa categoria. Os próximos dois filmes que eu vou falar é All That's Left of You, da Shireen Dabi, da Cisjordânia, e Palestina 36, da Anne Marie Jassy, que é da Palestina. Muito bom ver a história de diretoras mulheres estarem sendo bem recebidos, né? Porque os três filmes também foram pré-finalistas na categoria de filme internacional no Oscar. Voz de Hind Rajab foi o único que foi indicado. Vou começar com All That's Left of You, que fala sobre essa história de uma família palestina ao longo de três gerações. Começa com o pai, em 1948, e de como a família teve que deixar a sua casa e se mudar diante da guerra que o país estava vivendo, que apenas o pai ficou. E depois, nos anos 78 e 88, com o pai deixa a casa da Palestina para ir morar com a família nesse novo lugar. E essa nova dinâmica familiar, porque agora o foco é no filho que cresceu e já tem o seu próprio filho também, e o pai que agora é avô, e essa nova dinâmica familiar deles, não só dessa questão de geração, mas também com a própria questão de identidade deles, né? De quem eles são nesse novo lugar, qual é a nacionalidade deles, e como isso ajuda a construir o senso de identidade deles. Depois, nos anos 2020, com o filho, o neto já crescido, e essa dinâmica entre ele e o pai. O Audace Left of You tem um ritmo um pouco mais dilatado, até para dar conta de toda essa dimensão da história, né? Que tem aborda tantas décadas e há uma mesma família, mais várias gerações. Então o filme pode ser um pouco cansativo, mas ele explora e aborda a dramaticidade da situação sem maniqueísmo. All That's Left of You também, a diretora Shireen Dabi, ela protagoniza o filme, ela tá muito bem no filme, mas eu confesso que realmente quem chama atenção pra mim é o marido. Quem interpreta o marido é o Salih Bakri, que também fez Palestina 36 e que também fez o Capitão Azul, o filme de Marrocos, que foi indicado ao Oscar. Para mim, ele tá sensacional no filme. E Palestina 36, uma história mais multinarrativa, enquanto All That's Left of You é uma mesma família, mas em várias épocas diferentes. Palestina 36 é uma mesma época, mas focado em vários grupos de personagens diferentes. Então, você tem uma família de camponeses lidando com a ocupação britânica, com a ocupação israelense, com a guerrilha civil
dos rebeldes, a imprensa lidando com esse novo governo britânico que chega ali para supostamente ajudá-los, mas na verdade repreende o povo ainda mais. Então você tem a atenção disposta ali nesse grupo de personagens, mas os personagens todos têm uma própria jornada. Eles, mesmo com pouco tempo, eles conseguem se apresentar de uma forma muito inteira, quem eles são e qual que é o conflito deles é colocado de uma forma muito clara e você consegue criar uma conexão com eles também. Eu acho que, inclusive, para mim, um destaque do Palestina 36 é essa família do campo, principalmente a filha mais velha da família, que é interpretada pela Yafa Bakri, que inclusive é a atuação de revelação dela. Eu achei que ela tá emocionante no filme. O Robert Aramayo, ele tá muito bem nesse filme. Ele realmente tá muito bem. Ele faz um dos soldados britânicos. Inclusive, ele foi indicado ao BAFTA por um outro filme, um outro papel, mas já é um ator que realmente é muito bom mesmo. E por enquanto é isso. Aí depois eu vou fazer mais uma parte, a parte 3 final, que eu vou listar todos os meus favoritos por categoria e elegendo o meu vencedor de cada categoria, de atriz, ator, roteiro original, fotografia. Então fica atento que a parte 3 vai sair logo mais. Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, quer que eu fale sobre alguma coisa, é só escrever aqui nos comentários. Peço para você se inscrever no canal, dar um like no vídeo, inscrever o comentário e a gente vai se falando. Tchau, internet!